Era uma vez um raiar de sol brilhante, atravessando os montes floridos de uma pequena vila onde viviam a órfã Graça e sua avó Emília. Levantavam cedo para trabalhar em uma feira no interior do Velho Brejo. Vendiam frutas secas, como damascos e castanhas. Graça amava ajudar sua avó na feirinha todos os dias. Muito humildes, elas tiravam de sua renda para dar a outras pessoas carentes que não tinham o que comer. Certa vez, quando estavam arrumando a palha em cima da tenda, um bando de ladrões saqueadores invadiu o brejo e, para protegê-la, sua avózinha Emília lhe fez um escudo com o corpo e foi ferida. A pobre idosa foi acamada, mas a febre a atingiu severamente e ela veio a falecer. Antes de fechar os seus olhos para a capela onde fora acolhida, pediu a uma das freiras que ali estavam para que cuidasse da menina Graça, pois era órfã e não sobreviveria sozinha. As irmãs acolheram seu pedido e trataram de adotar Graça para conviver juntamente com elas no convento. Mas a menina se rebelou, saiu marchando e ninguém conseguia mantê-la dentro do mosteiro. Ela gritava, pigarreava, mordia e sapateava a noite inteira, desejando voltar à velha casa de barro que vivia com sua avó antes da fatalidade. Sem sucesso, Graça decidiu fugir. Juntou todos os lençóis do quarto e os amarrou na estante de mogno. Desceu a janela do segundo andar de manhãzinha. Ela fugiu longe, para uma floresta, quando ainda havia sol no horizonte, e adentrou dentro dos bosques desconhecidos, almejando de todo o coração retornar à casinha de sua avó. Graça passou pelas árvores e musgos úmidos e escorregadios das pedras. Molhou a bainha de seu vestido ao atravessar rios e cachoeiras, até chegar em um lugar acolhedor e, ao mesmo tempo, temeroso. Havia muito movimento, e ela não conhecia a cidade que estava visitando, se era mesmo uma cidade. As pessoas eram tão felizes quanto em sua vila, mas eram bem mais arrumadas e todos esses detalhes encantavam a menina. Quando a noite caiu, Graça achou um lugarzinho para se recolher. Tratava-se de um buraco abaixo de uma ribanceira. Ela jantou alguns figos que encontrou no fundo da toca, mas não lhe satisfez. Sentia-se tão só quanto um náufrago em um oceano misterioso. De certo modo, ela estava em um mar oculto, repleto de lugares os quais ela não conhecia. Naquela noite, ela se encolheu e a lua lhe iluminou o rosto. Eu queria uma companhia, um amigo, cochichou a menina, e as lágrimas lavaram seu rosto empoeirado, até que adormecesse. De manhã, Graça tomou um susto com seu peculiar despertador. Um cordeirinho lambia seus cabelos e rosto. Ela sorriu e o abraçou. Ele lhe aqueceu o coração como ela precisava, e ela lhe agradeceu a companhia. O cordeirinho tinha um sino pendurado em seu pescoço, mas Graça não queria devolvê-lo ao dono. Em sua mente, ela pensava no que deveria fazer. Encontrar uma casa, roubar pães e frutas e tratar de trabalhar para se sustentar. Na porta da toca, o falatório entre feirantes e clientes era alto, e Graça não sabia como sair com o cordeirinho dali, mas ela tinha de encontrar o que comer. Sua barriga cantava alto em borbulhos, e ela levou as mãos até a boca sedenta. O que farei, meu Deus?
Todos vão nos ver. Ajude-me, suplicava Graça, sem ideias. Por que não me esconde entre a túnica? Respondeu o cordeirinho, perguntando. Graça não se surpreendeu. Ainda criança, ela saltitou e gargalhou inocentemente e encantada. Não sabia que falavam, disse ela ao cordeiro, acariciando-lhe o pescoço. Sempre falei, mas eu nunca escutei, disse Graça, retirando a túnica dos ombros para embalar o cordeirinho. Muito bem, você só não pode fazer bé, avisou Graça, temerosa. Ela pegou o cordeirinho no colo e os dois saíram da toca. À sua frente, um homem revistava as tendas. Então ela tratou de se apressar em direção à floresta para dar a volta até um lugar mais seguro. Pôs o cordeirinho no chão e lhe fez carinho. Como vou chamar você? Eu já tenho um nome. Diz, ovelhinha, implorou Graça, sentando-se no capim fresco. Goel, entoou o cordeirinho, e ela sorriu. Que nome engraçado. Goel me lembra meu, e eu tenho fome. Graça levava as mãos à barriga. Devemos te alimentar antes de tudo. Graça assentiu e suspirou. Ai, como eu queria ser um cordeirinho e ter todo esse capim fresco para comer, e de graça. Goel berrou com nenhuma gargalhada. Criança, ser um cordeiro exige muito sacrifício. Vamos, chamou ele, andando suavemente entre os arbustos. Graça permaneceu sentada e sua expressão firmou-se triste. Ela franziu o senho. O que há? Questionou Goel, voltando até ela. Eu roubei você. Eu estava me sentindo só e fiz errado. E se aquele moço estava mesmo te procurando? Eu queria ficar com o cordeirinho falante. Goel lambeu sua mão empoeirada. Um bom pastor dá a vida por suas ovelhas. É preciso ser um pastor para isso, e não um lobo. Graça fez uma careta. Não sei porquê, mas você fala como alguém velho. Muito, muito velho. Ela levantou finalmente e seguiu o cordeirinho. Chegaram até um pé de amoras e, logo à frente, um riacho. A água lhes alegrou e saltitaram para beber da fonte. Goel se alimentou da grama fresca orvalhada e Graça tomou na túnica todas as amoras da árvore e encheu-se delas. De tarde, ambos descansaram embaixo de uma oliveira e pegaram no sono. Mas enquanto isso, o lobo, travestido de apacentador de ovelhas, surgiu de trás das árvores. Ele passou por elas e, nas pontas dos pés, atravessou o riacho. O homem trazia em uma mão uma corda e um machado na outra. Ele era funesto, feito leão antes da emboscada. Atento, Goel berrou e seu pescoço foi enlaçado pelo homem. Quieto! Gritava o homem furioso, apertando a corda no pescoço do carneiro. Por favor, senhor, solte ele. É meu amigo. Graça pegou Goel pelo tronco e tentou libertá-lo da corda para fugirem. Mas o homem a jogou contra as pedras e Goel foi levado por ele. Fuja, Graça! Implorava Goel. Mas mesmo machucada, Graça ainda tentou acertar o homem careca com pedras. Me devolve agora! Ela exclamava, sem sucesso, e sentou-se nas pedras choramingando. Ela não aceitava que o destino lhe tirasse mais um amigo. Em tão pouco tempo, ela amava Goel e lutaria por ele. Graça não podia deixar que o lobo lhe tirasse seu fiel amigo, seu companheiro. Ela seguiu de longe o homem e chegaram até um celeiro cheio de carneirinhos. Eles saltavam e todos tinham o mesmo sino que Goel e eram iguais. Ela os vigiou e viu o homem colocando Goel no celeiro.
Eles berravam alto, e Graça deu a volta no quintal para se aproximar. Ela agachou próximo às madeiras que cercavam o celeiro e passou as mãos nos carneirinhos entre um buraco que havia ali. Se ela gritasse, a escutariam, e, se não, como poderia Goel saber que ela estava ali para salvá-lo? Graça era apenas uma menina, mas em seu coração brotava a semente da bravura. Ela se lembrava de sua avó e se arrependia todos os dias por não ter dado valor a ela como devia. Humildemente, ela reconhecia seus erros e desejava alcançar a tamanha virtude do sacrifício pelo próximo. Ela então inspirou todo o ar que pôde e, sem pestanejar, gritou o nome de Goel. Goel, como mel, aparece aqui, eu vim te salvar! Gritou, sem medo ou pavor, pois sabia que sacrifícios são precisos, como para ser um cordeirinho que encontra comida à vontade, mas também vira refeição. Goel lutou contra a correnteza dos peludos e apareceu entre o buraco para lhe lamber as mãos. Ela tentava puxar suas patinhas para fora do buraco. Essa não, você é muito grande para passar por aqui. Graça tentava puxá-lo pelas patinhas para fora, mas ambos caíram, e ela tentou pensar melhor. Precisa entrar aí. Não, berrou Goel, apavorado. Eu sou um cordeiro, e devo servir como os cordeiros fazem. Os olhos de Graça encheram-se de lágrimas. Eu também quero servir a um amigo. Ela sorria para ele, afugentando as lágrimas, e entre berros e sapateados, Graça deu a volta no celeiro e tentou abrir a porta para entrar. Mas ela estava trancada, e, sem tempo, ela se atracou entre as madeiras para pular no cercado. Caiu sobre as ovelhas e os berros aumentaram. Ela e Goel correram um ao outro e se abraçaram. Amo você, Goel, entoou Graça. Ele lhe lambeu a testa. De repente, o lobo arrombou o cadeado do celeiro usando um machado afiado. Graça pegou Goel no colo e se escondeu encolhida no fundo do celeiro. Mesmo que soubesse que não ia adiantar, ela pôs a túnica sobre eles, como se pudesse protegê-los. Menininha, rondava o traiçoeiro. Você não tem pai e mãe? Deixe-me acolhê-la. A voz dele de repente ficou mansa, e os passos leves, mas Graça continuou plena sob a túnica. Eu sei que está com medo. Tenho uma boa esposa e 4 filhas. Posso lhe adotar, continuava o homem. Suas palavras eram como mel, mas não tão doces quanto Goel, seu verdadeiro amigo. Ainda assim, Graça salivava com as ofertas. Ser adotada e ter irmãs eram seus sonhos. Ela queria poder aceitar e estava prestes a responder, propondo um acordo. Em comemoração, ele se aproximava. Faremos um belo assado com esse cordeiro, exclamou o homem, retirando em um susto a túnica de Graça e pegando-a pelos cabelos. Goel gritava, mas o homem não podia entendê-la. E Graça pisoteava de dor enquanto girava entre as ovelhas berrantes. Solte a Graça! Solte a Graça! Suplicava Goel, mordiscando os pés do lobo com força. E então, para espantá-lo, o homem içou o machado contra a orelha do cordeirinho, que berrou, desfalecendo no chão. Uma das ovelhas se jogou contra as pernas do homem, e ele caiu sobre elas. E então, Graça enrolou Goel e correu ao quintal da família, espantando os animais que estavam ali. Ela adentrou entre os limites da floresta assustada, enquanto a noite caía. E foi o mais longe que pôde, mas não podia vagar pela floresta noturna sozinha.
ela encontrou um grande tronco oco e cercado de raízes grossas para se recolher durante a noite com Goel. Graça chorava, e seu pranto doía-lhe a alma. Ela sentia como se tivesse falhado, impotente e tendo de ver novamente um de seus amores morrer lentamente, sem poder evitar. Ao adormecer, Graça teve um sonho. Em seu sonho, ela estava com uma linda e cintilante mulher, tanto quanto estrelas no céu. Ela aproximou-se e segurou a mão de Graça. Graça não sentia medo. Seu coração foi inundado por um sentimento puro, doce e inigualável. Toda sua dor, medo e angústia, por um momento, sumiram e ela pôde respirar de volta. Quem é você? Perguntou ela, permitindo que a mulher lhe puxasse para um recinto. Ali havia uma mesa recheada de guloseimas, mel com pães açucarados, geleias e quindins. Minha nossa, eu posso comer? Perguntou, atacando o manjar antes mesmo que fosse respondida. Se empanturrou de doces e bebeu muita água para matar-lhe a sede. Se sente bem? Perguntou a senhora. E as duas se sentaram em um banquinho. Sim, senhora. A senhora é minha mãe? Perguntou inocentemente Graça. Sim, sou, respondeu a mulher deslumbrante. Então, se a senhora é mesmo minha mãe, me ajude, suplicou Graça, ajoelhada perante a senhora. O que deseja, doce Graça? Graça entalou-se de emoção e um pigarro lhe atingiu a garganta. Eu tenho um amigo ferido. Pode curá-lo? Pedia de todo o coração. Este é o seu desejo? Graça lhe sorriu. De todo o coração. Se não puder, peço que me leve no lugar dele. A mulher riu. Um riso doce e adorável. E sibilou algumas coisas para o alto, tão brilhante que iluminava todo o recinto. Ele é o meu lar querido, disse Graça, ansiosa por uma resposta da santinha. Pois você terá seu lar e retornará para ele, afirmou a santa, desaparecendo feito perfume suave e em um impasse, Graça acordou com o nascer do sol. O frio lhe atingiu. Ela respirava úmida e suas articulações pareciam enteiadas, feito disco velho. Goelzinho, ela chamou, e ele ainda não respondia, mas seu coração continuava batendo. Vamos lá, por favor, implorava, ordenando a si mesma ter força. Mãezinha, me ajude, gritou Graça. Um som de galho quebrando interrompeu sua súplica e ela se aquietou. De repente, um uivo lhe atingiu os ouvidos e ela agarrou Goel em seus braços. Se ela estava prestes a enfrentar lobos, ela devia ter alguma arma e sequer tinha forças para correr. Mas, sem esforço, ela não conseguiria salvar Goel e a si mesma. Lembrava muito bem do que a mãezinha lhe disse no sonho, e impulsionada pela coragem, se atirou entre os arbustos do bosque, antes do bote do lobo. Seu coração rapidamente acelerou e inflamou seu peito em chamas. Ela corria como um raio entre os labirintos musguentos. Chegou até um pequeno riozinho, e nos poucos segundos que parou aos pés, pensou por impulso. Ela inspirou fundo e saltou para as águas. A correnteza lhe atingiu e ela forçou seu corpo contra a maré, que se acalmou repentinamente. O nível da água também diminuiu enquanto atravessava. O lobo seguia bem atrás dela, tão perto que era possível sentir-lhe o hálito. Por fim, Graça seguiu e conseguiu chegar até o outro lado,
e retornou à superfície vitoriosa. Quando se virou para testar a distância do lobo voraz, Graça testemunhou a maré retornando. Uma montanha feita onda se formou borbulhante, repleta de peixes, galhos e folhas, atingindo o lobo e jogando o devorador contra as pedras. Mãezinha, gemeu Graça, estupefata perante o milagre da Santinha. Deu certo, mãezinha, festejava Graça, cantarolando e pulando. De repente, mais um uivo lhe soou aos ouvidos, e ela continuou correndo, até que seus pulmões explodissem, até que suas narinas ardessem, até chegar a uma grande muralha de pedras. Em meio aos uivos, aparentemente sem escapatória, no Vale da Morte, Graça não sentiu mais medo, pois sabia quem estava consigo. Goel berrava fraco. Ele estava sem comer há muito tempo, e Graça não tinha leite para dar ao pobre filhotinho, ou uma túnica nova para limpar-lhe os ferimentos. Mãezinha, ele precisa comer algo, eu te peço, implorava a pobre menina, descansando entre as pedras com o cordeiro no colo. O sol se abriu entre as nuvens e brilhou sobre ela. Graça então permaneceu ali, esperando que o sol pudesse secar suas vestes antes de tentar escalar. Um mugido de vaca a despertou do descanso, e ela varreu os arredores, procurando a mimosa. Onde se encontrava? Graça deu a volta na mureta empedrada e a encontrou descansando, escorada nas pedras. Por onde andava, os raios de sol iluminavam a Graça e o cordeiro, e ela agradeceu aos céus pela bênção de mais um milagre. A vaca ainda tinha uma nova túnica alinhada a ouro. Maravilhada, Graça tratou de trocar as túnicas e limpar o ferimento de Goel. Ela se ajoelhou sobre a grama fresca para fazer o cordeirinho pegar em uma das tetas da vaca, mas o pobrezinho estava sem forças para mamar. Graça teve que lhe abrir a boca enquanto ordenhava o leite em sua garganta, e assim ele conseguiu recuperar o resto de suas forças para mamar. Graça lhe acariciava, e aos poucos, Goel foi recuperando sua consciência. Depois de satisfeito, ele abriu seus olhos para ela, agradecido. Você se sacrificou por mim. Ele estava encantado por Graça. E você por mim, ela lhe disse de volta, enquanto o trazia para seu abraço. Eu tive muito medo de perdê-lo. Goel lambeu a testa e ele berrou. És minha amiga de verdade. Ela lhe abriu um sorriso. Somos amigos sim. Acredita que uma moça me ajudou a te salvar? Goel riu, berrando. Meu pai também estava no sonho. Graça entortou uma sobrancelha, confusa. Ah, eu não ouvi, disse-lhe ela. Algumas coisas não devem ser mostradas para quem não tem capacidade de compreender. Mais uma vez, o uivo repentino de um lobo lhe fez estremecer. Temos que escalar a muralha para fugir, levantou-se Graça, corajosa. Pronto? Ela perguntou, enrolando Goel ao seu corpo com a túnica dourada. Assim, ela poderia usar as duas mãos para puxar os cipós. O que será que vai ter do outro lado? Perguntou Graça, curiosa. Eternidade, respondeu Goel, descansando contra o coração de Graça. Graça pegou firme nos cipós e escalou, até metade, a muralha das pedras. Suas mãos escorregavam e ela tinha muita dificuldade em subir e sustentar o peso com as duas mãos, musguentas. Os lobos apareceram, saltando raivosos por detrás das pedras. Apesar de famintos, não atacaram a mimosa próxima dali. Pulavam juntos, tentando alcançar os pés da Graça, e em um pulo, o susto a fez gritar e quase lhe abocanharam os pés.
Ela pedia força aos céus, pois sabia que não conseguiria subir com aquele peso todo sozinha. Graça, eis aqui teu lar. Encontre-me do outro lado, sussurrou o cordeiro, atirando-se do seu colo aos lobos. Não! Implorou Graça, diante de teu sacrifício. Ela suspirou, e os céus a iluminaram com mais forças. Juntamente com o sol que a iluminava, sua força veio do alto, e ela subiu, movida a uma força sobrenatural, e se jogou, despreocupada, ao outro lado da mureta. Caiu sobre os arbustos, e permaneceu ali atônita e atordoada até adormecer. Quando acordou, foi benzida e cuidada pelas irmãs curandeiras. Cuidavam-lhe as feridas com unguento e lhe davam camomila para relaxar. Os sonhos de Graça eram os mesmos. Ela sempre via Goel caindo e a sensação invadia, ardia em sua alma uma tristeza amarga de perder um amigo. Ao terceiro dia, o sino da capela soou e Graça decidiu ir para pedir com fé e para agradecer. Ao entrar na igreja, acompanhada das freiras, Graça olhou para o centro e seu coração disparou diante de tamanha plenitude milagrosa. Aos pés da cruz estava Goel, uma réplica empalhada de seu amigo Cordeirinho. E então a inocente menina foi iluminada pela luz do conhecimento. As janelas se iluminaram com o solzinho da manhã e banharam a cruz e o cordeiro. Graça se aproximou, ajoelhando-se, reunindo as mãos em petição e agradecimento. Seu coração transbordava de felicidade, de alívio, de amor. Esteve comigo todo esse tempo, me protegendo, mesmo que eu não soubesse, meu Senhor. Ela afugentava as lágrimas de alegria e agradecimento enquanto acariciava o cordeirinho aos pés de Cristo. A irmã Ana tocou seus ombros, consolando-a, e então lhe perguntou em um sopro: "Por onde esteve, menina Graça?" Questionou preocupada a freira em um tom maternal. E Graça se virou para respondê-la com determinação: "Carregando minha cruz."